O Geraldo, PCNP de Filosofia, e eu temos a honra e o prazer de conversar com o professor doutor Aguinaldo José Gonçalves. Aguinaldo formou-se pela Unesp em 1972, obteve título de mestre em 1980, de doutorado em 1988 pelo Departamento de Teoria Literária Comparada da USP e livre docência pela Unesp de São José do Rio Preto em 1997. O professor Aguinaldo é autor de extensa produção acadêmica e literária e está sempre disposto a compartilhar conosco os seus conhecimentos. Bom dia, professor Aguinaldo. Tudo bem? Temos a honra, então, aqui de estar com o senhor, né? E gostaríamos muito que o senhor nos contasse um pouquinho, é sempre tão bom ouvi-lo, falasse um pouquinho da sua trajetória, da literatura, da sua riquíssima experiência com a literatura, né? Representando aqui São José do Rio Preto, né? Uma honra para nós. E os professores, acredito que todos gostariam muito de ouvi-lo falar um pouco como foi a sua trajetória, tudo que o senhor escreveu até hoje, que nos ajuda tanto, né? Para que eles também possam utilizar aí como formação mesmo neste momento. Prazer é meu, Sandra, estar aqui e estou me reportando àquele encontro que nós tivemos no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, naquela aula sobre Drummond, né, do Claro Enigma, e eu então senti prazer triplo por ser Drummond, por falar de poesia e por eu voltar à escola onde eu fiz o segundo grau, que é o Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. Eu nunca mais entrei naquele prédio, então foi muito emocionante. Parece que não, mas foi muito emocionante. E eu revia, sob aquela idade madura do Instituto, sobre aqueles ladrilhos por onde eu pisei, os antigos ladrilhos por onde a gente passava no dia a dia. E até a escadaria que me reportava a minha sala, que ficava no outro andar, tudo foi muito comovente. Inclusive, tudo, tudo. Cada traço era uma espécie de recomposição da minha memória sensível e inteligível. Ali era um ponto nuclear dessa trajetória que você se refere, né? Porque a vida é um contínuo, então é muito difícil falar de uma trajetória, né? Às vezes eu nem acho que haja trajetória. Existe, na verdade, no meu modo de entender, uma profusão temporal. Uma profusão temporal. Eu sou assim com o tempo, sabe? Uhum. E eu sou pelo sincretismo temporal, né? A Perfeito. vivência se faz por marcas que se envolvam, que se novelam na construção de um desenho. E esse desenho, linda Sandra, só é reconhecido quando ele já está pronto, quando Sim. ele já se tornou. Primeiro, ele é um diagrama. Primeiro, ele é um debuxo. De debuxo, ele passa a diagrama. E esse diagrama vai se formando para virar um ícone. Então, esse iconograma é o que faz a nossa vida possuir o desenho, desde quando ela se faz assim pela interação de fios, pela interação de fios e não pela sequência de fios. As sequências são muito sem graças. Então, eu acho fundamental que a gente
privilegie muito a memória sensível e que a gente vivencie cada passo dessa memória de uma maneira sobre a qual a gente não tenha controle. Se tiver controle, é a ruína. Nós não podemos ter controle sobre o tempo, mas vivenciar verticalmente cada passo do tempo. Entende, querido? Não sei se eu estou sendo claro. Está claríssimo. Eu sou uma pessoa assim, que vê o mundo assim e vivencio assim. Existe muita coerência entre o que eu digo e o que eu faço. E quando eu não entendo, eu digo que não entendo, porque é quando vira profusão. E nas profusões é que estão os nós dos agoras. Nós de nó dos agoras vividos. Então, a gente não sabe muitos quantos agoras a gente ainda tem, mas eles são interessantes e que sirvam como agoras e não como uma eternidade. E que esses agoras reportem a gente para aquilo que o T.S. Eliot, grande poeta americano, diz. Time present and time... Falando em português, tempo presente e tempo passado, talvez ambos sejam presente em tempo futuro, e o tempo futuro está contido no tempo passado. Em Four Quartets, diz o Eliot isso. Eu acho muito bonito, né? Essa profusão temporal. Agora, a literatura, Sandra, ela veio de maneira também profusa e profícua na minha vida, né? Quer dizer, eu sempre dou graças a Deus ter em Buritama, na minha cidade natal, né, em Buritama, onde eu estou agora, eu ter vivenciado a literatura que me vinha às mãos por uma carência, por eu gostar de ler embaixo da mangueira. Era muito bom. Eu estou falando na minha adolescência, naquela idade que às vezes você não conhece o autor, mas lê o livro. Ou acaba de ler o livro e se esqueceu do nome do autor. Perfeito. É muito comum isso, né? Então nós temos assim, a literatura, eu fui premiado porque ela chegou a mim graciosamente. Eu gostava de ler e eu lia livros que não sei como que eu escolhia tão bem. Era uma idade do prazer. Como era a idade do prazer, eu não ficava escolhendo tantos livros. Mas Deus me ajudou e já colocavam livros interessantes nas minhas mãos. Quando eram medianos, aí eu também sentia e eu parava de ler. Eu sempre parei de ler livros que não estavam me agradando muito, ou então que não estavam mexendo com a minha mente, com a minha cabeça, sabe? Aí eu dormia. O meu critério era dormir sobre as páginas. Naturalmente eu dormia, entende? Mas às vezes o livro era grande e eu conseguia vencer. Assim, porque eu não sabia, porque tinha ação, às vezes era ação. Por exemplo, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, eu li porque tinha muita ação. Um certo Capitão Rodrigo. Era uma obra em 3 partes, certo? E era muito bonito. Eu lembro do enovelamento da história. Só que, literariamente, se eu fosse analisá-lo, eu seria crítico, muito cruel com o Érico Veríssimo. Porque o Érico Veríssimo, ele não é mais que um bom contador de histórias. Nós temos de ter ciência da dimensão do escritor. A Clarice Lispector, ela era comadre do Érico Veríssimo. Olha Ele era só. padrinho do filho dela, do Paulo. E ela, sutilmente, num livro de entrevistas, quando por falta de dinheiro, ela fez esse livro de entrevistas. Ela ganhou esse emprego para entrevistar escritores. E ela diz que o compadre Érico Veríssimo era muito bonzinho. E isso, Aguinaldo, tem um pouco de Clarice.
que é um meio ironizar sem estar ironizando, entendeu? Aham. Quando ela chama Érico Veríssimo de bonzinho e um bom compadre, ela está pisando no pescoço dele e amassando todo. Aham. Na verdade, é isso, que ele era um escritor fraco, entendeu? Mas um bom contador de histórias e muito bonzinho. Então, a Clarice nos mostra isso, eu acho legal, né? Acho muito legal. Agora, Maravilhoso. o Érico era uma boa pessoa. Então, dentro do possível, ele faz uma literatura mediana, boa, mediana boa. Não existe mediana boa, mas assim, sabe? Limpinha. Piorou? Acho que piorou, né? Falar que era limpinha. Mas ele não chega a ser a péssima Raquel de Queiroz. Porque a Raquel de Queiroz, aí não, né? Mas é que no Brasil, os meio incompetentes ganham muito lugar ao sol. E a Raquel de Queiroz foi lida por gente também que não sabe ler. Por isso que ela foi para a Academia Brasileira de Letras. As coisas se ajustam. Então, quer dizer, ela vai escrever o 15, os Retirantes, né? Aquelas obras bem regionalistas, né? Bem regionalistas que não levam a nada, a não ser a erros da aula de geografia, que já que não é nem plenamente referencial e nem literária, a obra fica uma coisa assim, sem lugar, entre lugar seria, né? E eu tive sorte, portanto, voltando. Eu lia embaixo da mangueira obras, muitas obras que eu fui achando pela vida, e eu achava assim, sabe? Por exemplo, eu encontrei um livro no fundo do quintal do açougue do meu cunhado, peguei o livro do Clube do Livro, todo sujo de lama. Me chamou a atenção, ele está sujo de lama, me deu pena do livro. Ao ver o livro, eu tinha assim uns 15, 16 anos, né? Quando eu vi o livro, ele tinha alguns contos de escritores variados. E achei um conto que me chamou a atenção, A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Aí eu gostei desse livro, desse conto, né? Gostei muito. Mas, menina Sandra, eu via que A Terceira Margem do Rio era difícil e bonito. Difícil e bonito. Aí mexeu com a minha cabeça. Aí eu pensei assim, eu lia na época concomitantemente o livro Siddhartha, de Hermann Hesse, que escreveu Demian, O Lobo da Estepe. Eu já tinha lido Demian, Lobo da Estepe e Siddhartha. Eu estava lendo Siddhartha quando surgiu A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Olha só o que é literatura. Olha só. Eu Maravilhoso. percebi que no livro do Guimarães Rosa, ele era curtinho, era um conto. E muito difícil e interessante, instigante. Ele era superior ao Siddhartha que eu estava lendo, do famoso escritor alemão. Sim. Então, por economia de adolescente, eu parei de ler o Siddhartha, porque o outro era curto e grosso. Curto e grosso, quer dizer, ele era muito melhor, muito mais difícil. E eu estava conhecendo ali, não por meio de professor, que às vezes fala tem que ter orientação. Não, quando tem de ser, vai. Eu percebi que era um livro que ganhava do outro, porque era pequenininho, muito melhor. Uhum. Porque o outro era maior, chato. A gente não gosta na adolescência de ler livro grande, né? Sim. E foi nessa fase que eu fui lendo livros, né? Fui lendo coisas, mas só que eu não tinha muito critério. Eu estava na idade de ler José de Alencar pela escola, porque escola é muito chata. Em geral, a escola não sabe orientar para a leitura. O professor, de modo geral, às vezes não tem gosto. E ele também não é bom leitor. Então é problema dos meus colegas, porque ele não leva o jeito para o feeling da leitura. Coitado, mas ele tem que orientar o aluno. É uma tarefa árdua. Sim.
e ele não sabe nem ele ler. Antes de tudo, o professor tem que aprender a ler, Sim, né? Quer dizer, perfeito. e o José de Alencar é que eu estava indo para São José do Rio Preto estudar, saindo de Buritama e indo para Rio Preto. A minha vizinha, aqui de Buritama, me deu um livro, um saco de livros. Ela pôs toda a obra do José de Alencar num saco limpinho de açúcar, sabe aquele tecido de açúcar de algodão? Sim, Deu a coleção inteira do José de Alencar e eu, uma bola de mortadela, um queijo Minas inteiro e toda a obra do José de Alencar. Toda vez que eu olho para o José de Alencar, lembro de queijo e mortadela. Então, a dona Marlene me deu, me emprestado para ensinar eu a devolver as coisas. Eu tinha que devolver, mas primeiro ler. Aí ela era autoritária, eu achei que era bom eu ler. Deu vergonha de não ler. Eu li a obra inteirinha, dá 1,5 metros de José de Alencar, de papel dourado, encadernado. Eu li a obra inteirinha. Tudo que você quiser, eu sei de José de Alencar. Certo. Mas só que não fez muita influência no meu juízo. José de Alencar é um padrão mediano do século XIX, né? E que escreve segundo os ditames da época, né? Mas junto com José de Alencar, que eu tive de ler por obrigação, foi bom eu ler, para eu poder criticá-lo. Tudo é importante, Sandra, que a sim, gente leia com atenção e profundidade, para que a sim. gente seja capaz de orientá-lo. Por exemplo, novela é assim. Em Uhum. São Paulo eu já era grande, né, já tinha nome. Eu era convidado pelo Serginho Groisman, que na época era da Rádio Cultura, né? Então, para ir ao programa dele comentar literatura e comentar novela também, às vezes. Uhum. Então, quando eu ia comentar novela, eu tinha visto com afinco as novelas. E eu comentava como ninguém, lembrando de todas as cenas, entende? E aí eu podia comparar as coisas. Então é importante ler o gênero, qualquer que seja, se você Sim, vai prestar atenção. Não adianta eu verificar que o Tony Ramos não é um bom ator. Não adianta eu verificar que a Fernanda Montenegro é boa atriz. É importante eu perceber na novelinha as relações de tensão na trama, né? E perceber a relação daquilo no conjunto. Então, querida, eu tinha, portanto, como eu disse, eu tinha um José de Alencar, mas eu encontrei também pelo Clube dos Livros um livro feio. Um livro feio, capa velha, uma capa. Não era velha, mas dava a impressão de ser. uhum. E ao abrir o livro e o prefácio dele era assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu Era cadáver, dele. dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Você Maravilhoso. notou que é Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e eu iniciava ali, sempre sem professor, Sandra. Ninguém Sim. me mandou eu ler, mas Aham. eu li assim, a literatura me conduziu. A literatura me conduziu. Então, eu li Memórias, comecei com Memórias Póstumas, achei um livro cheirando mal, no sentido do sepulcro, era sepulcral, entendeu? Mas um livro estranho, com os capítulos quebrados, sabe? E toda uma natureza esdrúxula de ser. Mas eu começava ali a leitura de Machado de Assis, de Uhum. que me tornei, de uma certa maneira, especialista, né? E eu faria estudos comparados, tenho artigos, ensaios sobre Machado de Assis, né? Mas que Uhum. adviria nesse leitor inicial. Esse leitor, ele é tudo, a leitura do texto, né? Então, aproveitando aqui, dentre tudo que produzo, são muitas obras, né, que Sim. hoje eu tenho. Existe um livro que ainda não está na mão do leitor,
não está disponível, mas está quase disponível. Esse livro teve problema, não comigo, mas com a editora Atelier, que eu adoro, é meu editor. Esse livro já está escrito há muito tempo, já está composto, corrigido, capa, tudo, e ele ainda não existe para a mão do leitor. Ele se chama Do Autor ao Leitor. Olha, É que um livro de maravilha. quase 400 páginas. Do autor ao leitor. É um livro que vai acertar muito os professores, para os jornalistas, vai ser muito bom. Que maravilha, Aguinaldo. Então, é um livro que ele tem 4 capítulos grandes, sabe? O primeiro capítulo é O Mundo do Autor. São umas 100 páginas, 110 páginas. Depois vem a relação entre o autor e seu editor. Mais 100 páginas. Ou 80, por aí. Aí vem o terceiro, que é o mundo da obra. Aí entro na obra, propriamente dita. E, finalmente, o leitor. São 4 capítulos. Então, é muito interessante esse livro, né? Porque ele vai mostrar olha, todos os capítulos são fundamentais, né? Sim. E mostrar para o leitor também como é que é essa coisa de escrever livro, ou não de escrever, mas do livro virar livro, da hora em que o autor começa a redigir um texto, de que maneira, o que acontece para que chega na fase que aquilo sai da gaveta e vira livro, né? E quando ele passa para o editor, cada passagem que vai acontecer, cada mudança de etapa, né? É uma maravilha, é muito interessante. E é uma curiosidade de todos saberem sobre isso, né? Sim. Mas o leitor, que é o último capítulo desse livro, é fatal. A leitura é tudo, Sandra, a leitura. Mas não, a leitura não pode seguir regras, normas, rédeas Perfeito. também no processo. Ela Perfeito. tem que ser meio livre e, ao mesmo tempo, controlada. Não pode obrigar um leitor a ler um texto que ele não está querendo, que ele passa a ter raiva do livro. O leitor, o adolescente, qualquer leitor, todo leitor é meio adolescente. Nas fases, com 40 anos, ele pode ser um adolescente. O Franz Kafka, um dos autores que mais gosto e das mais relevantes na história da literatura ocidental, Franz Kafka, que escreveu Metamorfose, escreveu O Processo, autor alemão fantástico. Alemão, eu chamo de alemão e não é, acho que ele nasceu na Iugoslávia. E ele fala assim que ele parou de ler, que o Kafka morreu jovem, mas ele ainda estava jovem, mas muito sabido, muito inteligente, o Kafka, eu gosto muito dele. Ele chegou uma hora da vida que ele parou de ler. Eu gosto de quem faz isso. Ele parou de ler. Não parou de escrever, mas parou de ler. E aí, o amigo Bloom mandava para ele o último texto que saiu, não sei de quem, e ele continuava não lendo. Até que ele virou para o amigo e falou assim: olha, eu parei de ler. E eu só vou ler se o texto que surgir para mim funcionar como uma machadada na minha cabeça. Uma coisa violenta que fira a minha cabeça. Senão eu não leio. E pronto. E não me obrigue. Agora, é muito significativo isso dele. Muito inteligente. Então ele inferia. Ele precisaria de alguma coisa que mobilizasse o ser dele. A leitura tem que mobilizar. Quem falou uma coisa prima dessa, né, foi a prezada Clarice Lispector, que eu diria, sem sombra de dúvidas, como um dos escritores ou escritoras mais profundas e genuínas do mundo ocidental. Não é só do Brasil, não. E do Brasil, sem sombra de dúvidas, seja nos romances, seja nos contos, a Clarice Lispector, como você diria daquelas colegas, lembra, Sandra? Clarice Lispector é uma esquisita,
ela é completamente esquisita. E ela é a literatura no corpo. Ela é a ruptura no próprio corpo. Naquele olho dela, que medo que eu tenho dela. Sim. Eu senti vontade de ter vivido que os tempos se reajustassem. E tem gente até, eu não estou me valorizando, mas estou um pouco. Estou sim, me valorizando. Que seria legal ter uns amigos que gostariam de ver eu e a Clarice amigos. Eu serviria para ser amigo dela, eu creio. Sim. E a gente ia rir um pouquinho, porque ela não ri. Mas também xingar o mundo, criticar o mundo. E a Clarice parou de ler também. Ela parou de ler. Quando ela estava escrevendo Água Viva, ela só ouvia música. Ela não conseguia ocupar a mente com outras coisas, sabe? Como, por exemplo, como a própria literariedade. Ela gostou muito, Clarice Lispector, que eu adoro tanto, né? Eu acho que é uma escritora, uma coisa impressionantemente esquisita. Por isso tão boa. Sim. Na palavra, no gesto, no som, em tudo, né? E quando ela se portou homem, porque eu acho que ela não gostava do... Eu, Aguinaldo, não vi isso não, ninguém falou isso. Mas ela não gostava de homem, sabe? Assim, eu digo, mais fácil falar, era lesbiânica. Não precisa de ser lesbiana. Acho que ela não... Ela era como era, que eu não sei qual. Hoje ela ia se encontrar num estilo, eu acho. Que hoje tem... Outro dia, o meu amigo me ligou, me dando 8 especificidades sexuais que hoje em dia tem. Já não combina mais falar L, B, G, T, E, B, T. Aquela palavra das sexualidades. Porque tem muitas, aí eu escolhi uma para mim. Escolhi porque eu queria ser diferente. Não é legal? Oh. Então, tem queen, né? E você sabe que tem queer também? Fora os 8, 9 outros que tem. Eu gostei de ser queer, mas não durou muitos dias. Assim, as pessoas não me levaram muito a sério. Eu queria falar assim, preencha o seu nome, sexo, queer. Que é um gênero pendular, né? É muito interessante. Acho que a Clarice ia se encontrar agora, talvez. E ela adorava, sabe que ela gostava de uma escritora? É difícil saber de quem que ela gostava. Ela era uma crítica violenta. Sim. Mas ela escreveu, ela encontrou na vida uma autora de que ela gostou fervorosamente, que é a Catherine Mansfield. Catherine, repito, para quem estiver ouvindo, né? Catherine Mansfield. A propósito, se vocês me lerem assim, eu tenho até que eu escrevo umas coisas interessantes. Muito interessante. Não, então, por exemplo, eu sou muito autor, fora livro, assim, autor de ensaios da revista USP. Quando quiser encontrar uma coisa minha, é possível me encontrar na revista USP, né? Quer dizer, e lá eu tenho um texto, como é que chama o texto, menina? Que pena. Um texto que eu analiso 3 mulheres incríveis. Catherine Mansfield, Clarice Lispector, né? E, como 2, Virginia Woolf, e a quarta, a poetisa brasileira que se suicidou jovem, a tradutora da Mansfield, dessa escritora Nova Zelândia brilhante, que é a menina, a Clarice, leu, releu, rasgou, riscou de tanto amar. Olha só. Ela é a autora que eu sei que ela adorou. Nem tanto a Virginia Woolf. Parece que ela era meio brigada com a Virginia Woolf. Sim. Tinha gente que comparava ela com a Virginia Woolf, ela não gostava, não, sabe? E Ana Cristina César, a poetisa,
brasileira. Cria um quádruplo aí dessas 4 mulheres. Olha, vocês não acreditam? Que maravilha! Se alguém ainda pretende fazer uma tese na vida, é legal. Leia o meu texto sobre as 4, né, que vai sair no livro que eu citei agora mesmo. Eu citei do autor ao leitor. Sim, Esse livro é dele que tirou esse trecho que virou como um artigo inteiro para publicar na revista USP, né? Eu me esqueci o nome, mas tá bom. É só puxar por Catherine Mansfield, Clarice, né? Enfim. Então, menina Sandra, você nota que isso é literatura? sim, Não tem maravilhoso. jeito da gente falar da trajetória. Uhum, Você viu que isso é profusão, né? E uma coisa reportando a outra. E ela é preconceituosa, a grande literatura. Que para o Ezra Pound, a grande literatura é a linguagem colocada em alto grau de significação, né? É a linguagem posta em. Você que é de língua, sabe que a base para qualquer literariedade é a língua e a linguística. sim, Não dá para nós querermos falar de literatura, a gente vê absurdos por aí. Absurdos, gente jovem ainda dentro das faculdades de letras, fazendo letras e negando a língua, uhum, negando a linguagem, a linguística. E, sim, e eu acrescentaria agora a semiótica. sim, Nós não podemos olvidar destas fases da filosofia da linguagem para eu poder ter uma visão por dentro daquilo que faz da literatura ser literatura, certo? Conselho de mais velho. Quer dizer, faz favor de falar direito, sim, sem infração gramatical. Um letrado não pode ter infração gramatical, não pode ter um erro de regência. Imagina, você está proseando com uma pessoa, de, de repente ela esconde, não aparece, né? Há uma elipse de uma preposição, de um verbo. As pessoas que me refiro. Não é assim. As uhum, pessoas a que me refiro. Quer dizer, uhum, daí por diante, né? Então, sim, nós não podemos ter infrações de regência, concordância, colocação de língua. Domine a sua língua, porque é possível. E depois, então, entender os preceitos da linguística, as dimensões da sonoridade, da sintaxe, da hipotaxe, da parataxe, das relações dinâmicas da língua e da linguagem, para que a gente possa, dali, pensar em literatura. perfeito. E diante de um texto literário, nós temos que ter tudo isso em mente. Se eu Uhum, tomo um poema do Manuel Bandeira, poema Só para Jaime Ovalle, Manuel Bandeira, e não souber língua, nem adianta abrir o poema. E o poema é simples, a olho nu. Palavra simples. É um poema que diz: Poema só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Chovia, chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois, me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Olha, você toma um poema desse, é um dos melhores poemas de Bandeira, viu? Porque o uhum, Bandeira tem essa característica de escrever aparentemente simples, que não é simples. E as palavras são simples. Dentro dos versos livres, que como ninguém ele
introduziu e desenvolveu no Brasil. Mas, de repente, se você começar a ler esse poema e falar quando hoje acordei, já é problema aí. Eu não vou começar a querer analisar o poema agora, que não é o nosso objetivo. Uhum. Mas você tem, quando hoje acordei, tem vários problemas nesse primeiro verso. Olha, se você não dominar as orações subordinadas adversativas, as concessivas, oração coordenada, sabe? As temporais. Olha, saber direito a diferença entre as subordinadas e a oração principal e etc., os tempos verbais, se não souber isso, não vai dar para mexer no poema. Imagina a condição de um professor que tem os seus alunos e que tem que dar aula de poesia e que não sabe direito análise sintática. Coitado, a gente ri, mas é grave. Ele não vai poder mostrar o poema para os seus alunos. Ou vai mostrar referencialmente, isto é, destrói mais ainda o poema. E isso não pode, Sim. né, Sandra? Não Então, pode. então a questão da... Por isso que eu digo, é uma espécie de gradação. Língua, linguística, Uhum. semiótica. A Uhum. semiótica tá bom. Quem não souber não faz mal. Vamos deixar assim. Senão é exigir demais, né? Mas que faz falta, faz. Faz Tudo muita que a falta. gente souber de língua, linguagem, nos auxilia a compreender da literatura, né? Agora, eu estou falando devagarinho, eu estou pensando aqui em vocês, e quem vai ouvir este áudio, né? Que eu estou querendo trazê-los vagarosamente. E vai ser só se a gente fizer várias sessões de gravação assim, porque a literatura é um universo profundo e profuso, e não daria. Eu não vou entrar para pesquisa minha, para pesquisa Uhum. mais arrojada, né? Claro que você me pediu que, conforme eu for. A trajetória é longa, a minha trajetória é longa, né? Sim. Eu sou livre docente em teoria literária, literatura comparada, sou um semioticista, especialista em homologias estruturais, é onde a coisa pega na minha cabeça. Não analogia, sou contra analogia, são homologias estruturais, né? Tem um livro grande aí pronto, mas esse está mais difícil para publicar, que ele é muito caro, que é sobre chama-se prolegômenos aos estudos homológicos entre literatura e artes plásticas. Ele vai existir um dia, mas eu não sei se eu vou estar vivo, tá? Porque está complicado esse livro para virar livro para editor, achar editor que o faça. É muito caro e hoje em dia está com problema de editoração. Agora, você tem... Então, ó, só minha trajetória vai por aí, né? Quer dizer, e aí eu hoje ainda oriento na Unesp, né? Doutorado, eu oriento. Eu sou aposentado de aposentadoria, mas eu não me aposento do pensamento. Ainda bem. Não tem jeito, é impossível, né? Seria a morte. Sim. Agora, claro que estão me perguntando ultimamente para eu explicar a doação que eu fiz do meu acervo Era isso que eu ia te perguntar agora. e da pinacoteca. Eu tinha muitas obras de arte, né? Uhum. Muita pintura, escultura, para mais de 50, é muita coisa. Grandes quadros, né? Com os melhores pintores possíveis dentro do nosso universo nacional. E sabe por quê? Não tem muito segredo, Sandra. Só que ninguém faz isso, ninguém doa, né? Por Uhum. isso que fica todo mundo assim assustado e tal. Eu doei o meu acervo bibliotecário, 3.000 livros, mais os meus quadros, né? A Pinacoteca, para a Prefeitura Municipal de Buritama. Uhum. Elegi Buritama porque é uma cidade pequena,
com 30 e poucos mil habitantes, e que está em formação, desenvolvimento turístico, enfim, que é um estímulo para as pessoas que haverão de vir. Não adianta eu oferecer para a biblioteca da Unesp. Sim. Não, que queriam, mas não é o caso. Para a biblioteca da USP. Não, o Mindlin só o Mindlin já doou para a USP. Então, eu acordei naquela manhã, porque eu estou cego, né? Estou cego. Então, a questão da retina é violento, a mácula da retina incha, desse olho aqui, dos dois. Mas o olho esquerdo é que eu praticamente perdi, né? Por excesso de hecatombe, de hemorragia. Ah, sim. E o olho direito é o que eu ainda vejo pouco. Vejo, sim, mas muito pouco. Certo? Eu estou vendo o seu simulacro aqui na tela. Então, eu parei de ler, não pude ler, mas não igual o Kafka. A machadada na cabeça. Não vou Agora, esquecer. agora, se bem que a cegueira, ela quem todo mundo sabe, mesmo que quem nunca foi meio cego, sabe quão triste é perder a visão. Nós vamos dizer que é apologia à perda de visão. Mas, brincando um pouco, você sabe que a perda da visão alimenta um pouco algumas desculpas que a gente tem na vida. É, Por exemplo, às vezes eu me sinto bem não enxergando nada, que aí eu não preciso de ver coisas chatas. Falo, olha, eu queria, sabe, tanto, mentira, mas eu não vejo. Então, e eu estou saindo bem nessa representação, dentro do possível. Agora, às vezes eu preciso mesmo. É perigoso que às vezes eu preciso e a pessoa acha que eu estou brincando. Porque a cegueira é barra mesmo, né, Sandra? tá certo. Então, como eu acordei aquele dia notando que eu não leria mais, eu tenho esse telão. Esse é onde eu estou falando para você. Eu tenho um leitor óptico que, pondo o texto aqui embaixo, eu vejo ainda um pouco, sabe? A letra fica bem grande, aí eu vejo um pouco, mas dói meu olho. Não adianta. Conserta de um jeito, do outro estraga. Tá certo. Então, quando Mas, eu percebi que eu não ia enxergar mais, sabe, o que estava escrito, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, por que eu vou fazer fetiche dos meus livros? tá Ficar certo. lendo e fantasiando quantos livros eu tenho e quais livros eu tenho ali. Graças a Deus, eu me livrei dessa neurose, né? E bom, nós é que nos beneficiaremos, né? Nossa, Aguinaldo, isso é maravilhoso, né? Isso é Sabe muito que bom. dá licença, tá? Não vou atrapalhar nada. Vem. É uma gata. Ah, Ela me descobriu na vida. Ela não era minha. É da casa da minha sobrinha e tal. E ela tá todo mundo achando fenômeno, porque aqui é grande a casa, né? E é difícil chegar aqui para quem fica na varanda lá no fora. E ela me descobriu e é uma siamesa e ela tem 100 anos, que é sim, 20 anos de gato. sim. Nossa, Impressionante, né? 20 anos de gato é muito tempo. E ela está me avisando aqui, Certo. miando. Ela é assim, é um amor, uma coisa estranha. Luz o nome dela. Aguinaldo, Oi. nossa, eu agradeço imensamente. Quando eu falei sobre a trajetória, era isso mesmo que eu queria. Eu queria que você explanasse aí um pouco, porque você é um contador de histórias que eu fico assim embevecida e tenho certeza que todos os professores aí, nós temos muitos professores que são seus alunos também, que estão assistindo, foram seus alunos, né? E que estão assistindo, e tenho certeza que estão todos embevecidos. E agora eu gostaria que o PCMP Geraldo, artista plástico, falasse um pouquinho com você, que ele tem algumas perguntas para te fazer. E eu, assim, agradeço imensamente, é muito bom. Que bom que aquele dia, né, naquele curso lá no Monsenhor, te proporcionou
esse aula maravilhoso, porque para nós foi maravilhoso também, foi muito bom para todos os professores que ali estavam, foi surpreendente, foi maravilhoso, e que bom que foi bom para você também, e que a gente está falando disso agora, né? Que bom. Nós temos sempre muito a agradecer, e agora, né, com todas as suas obras, né, lá em Buritama, uma oportunidade para todos. É um convite que eu faria. Sim, Eu sim, tenho tido algumas visitas já, que né? maravilha. E dia 30 de outubro, aí não estou muito convidando, não, vocês, que é o encontro com pintores. É o Certo, primeiro encontro de semiótica plástica, né? Vai ser lá certo. no espaço, no acervo e Pinacoteca Aguinaldo Gonçalves. E que as pessoas vão se acostumando com o nome, às vezes com seus alunos. Eu estando por aqui, é um prazer, eu recebo vocês para Maravilhoso. explicar, sabe? Fala para os colegas. Sim, já estão todos E convidados. estou convidando, né? O maior prazer. É bom que dê Imagina. vida lá ao espaço, Sim, sim, viu? maravilhoso. E E tem nós só muita temos a ganhar. pintura, muita e a literatura toda, né, para consulta futura, né? Uhum. Tá certo. Então, ótimo. Eu vou suportar o Geraldo. Eles são amigos da gente. Um minutinho, por gentileza.
Agnaldo, meu querido. Olá, Geraldo. É sempre um prazer, né? Toda a prosa com você desde muito tempo, né? É sempre um prazer, né? Você sabe disso. Olha, eu fui nessa primeira prosa, Geraldo, do meu jeito. E Sim, não adianta querer falar muito, porque é muita coisa. Então, eu não posso sim. pensar nisso. Eu fui por um caminho tentando passar a minha visão. A minha visão, é isso. Já fica o convite para que nós tenhamos outras prosas, né? Principalmente nesse campo extenso da literatura, né? Da linguística, como você disse, da semiologia. Vamos deixar aí meio de lado a semiótica, mas aqueles que quiserem que se aproxime de você aí no museu para se aproximar um pouco mais da semiótica. Fica o convite para estarem com você aí, observando as obras e ouvi-lo aí, né? Mais diretamente nesses momentos aí maravilhosos que serão vividos aí nesse museu aí em Buritama, né? Eu tenho certeza disso. Sua presença, as obras, a sua pinacoteca, tudo aquilo que está colocado para que momentos, né, de cultura e de prazer, de vida, de convivência possam ser realizados ali naquele espaço. Eu tenho Claro, certeza claro. disso. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Prazer é inexplicável, né? Eu lembro aqui, falando de verdade, eu lembro dessa noção de prazer, a palavra prazer mesmo, usada por Paulo Valéry, Sim, no livro Discursos sobre Estética. O Valéry é muito feliz em tudo que escreve e fala, né? Então, eu me lembro de um trecho, pensando, você é lido, tudo, mas volta a ele, Geraldo. sim, Volta a ele o trecho Discursos sobre Estética, do Valéry. E sim. ele vai dizer ao prazer e o prazer. Eu acho interessante esse texto. É um trecho assim, ó, né? Tanto Uhum. assim, ó, que primeiro ele fala do prazer, que há um primeiro prazer, que é aquele prazer dotado ele põe com minúscula. Não, não foi ele, não. Aí é Kant, que fala na crítica da razão pura, Sim, que fala do prazer, mas o Valéry está cruzado. Eu estou falando do Valéry. sim, Quer dizer, que é um prazer que advém, segundo Kant, da sensibilité, e essa sensibilidade minúscula, sim, constituída dos cinco sentidos. sim. Só que aí já não é mais cinco sentidos. Outro dia eu fui fazer uma palestra para psiquiatra em São Paulo. Eu falei, meu Deus, por que eles me convidaram de fazer palestra para eles? Porque se psiquiatra é psiquiatra, né? Mas eu falava lá com eles, mostrando isso, essa sensibilidade que agora nós temos 8 sentidos, né? Que Sim, são 5 mais o bulbo, uma coisa que fica no bulbo, uma coisa que fica. São os músculos. Nossos músculos são sentido mesmo, né? Às vezes sim, eles falam sem a gente querer, sim. né? Quer dizer, desde uma mão sem vergonha que vai na perna da moça, né? É um jeito dele ir sozinho, até uma impulsão. Sim, Agora, então, Kant diz que primeiro há uma sensibilité minúscula e há uma segunda, essa é rica, que é uma sensibilité maiúscula, que transitam outras relações internas que vão além dos cinco sentidos, sim, que apreende a percepção. Você entende muito disso, Geraldo? sim. Aí nós vamos ali a questão de Saussure, onde há esse resgate dessa impressão psíquica da palavra, né, própria do indivíduo que está agregada aí a esses valores, né, da percepção do próprio indivíduo. A construção mental aí do indivíduo, ela se reflete, né, nesse prazer, ela é fruto de tudo isso, dessa constituição do ser psíquico, né, onde o indivíduo vai se manifestar de maneira verdadeira, né, como ele se manifesta lá naquele momento de desnudamento diante da obra de arte. O Valéry, no caso, ele vai dizer que há o prazer primeiro Uhum. dos sentidos, mas há o outro que é depois da percepção navegar pela psique e construir
uma realidade maior passando pela mente. Sim, Aí vem o prazer. Esse é muito maior. sim. É nesse prazer que reside, inclusive, o prazer estético. Aí já é um prazer do espírito, né? Entendeu? Do indivíduo que grita, né? Mas um prazer puramente, prazer puro, né? Prazer, como você disse, um prazer estético, onde o indivíduo só pode alcançar pelo espírito, por aquelas situações que você já descreveu, que são as situações do inaudível, né? Onde a gente alcança o inaudível, né? E conseguimos tirar de nós mesmos, né? Aquela questão que está estagnada aí no plano da identificação, como você já disse algumas vezes aí nos seus escritos. Na filosofia, que é o meu componente curricular, nós temos uma reflexão que objetiva apontar as características do discurso filosófico em comparação com o discurso literário. Então, isso no currículo. Mas eu queria aproveitar a sua presença, né, para expandir aí a possibilidade, né? Eu quero propor aí que você faça uma reflexão, tendo por objeto seus diversos estudos, que o qualificam como pioneiro nos estudos das relações intersemióticas entre literatura e outros sistemas. Então, no Brasil, né, você é reconhecidamente que está no mundo pioneiro nesse tipo de estudo, né? Então, eu falo aqui mais especificamente da relação entre poesia e pintura. Na sua obra Signos em Cena, Ensaios, se percebe um claro enfoque na terceira instância do ato criador. Você colocou lá 3 instâncias. Então, na terceira instância do ato criador, o que eu vou permitir, claro, você me permita aí chamar de sua tricotomia, uma tricotomia pinaldiana, você fala aí do processo de modulação. Então, o meu enfoque seria nessa questão do processo de modulação. Eu gostaria que você lançasse luz aí nessa questão da literatura e do entre artes, poesia e pintura. Então, a minha pergunta seria a seguinte: é fato que a sua lanterna iluminou as relações em diversos sistemas, mas me permita um recorte e uma sua análise de como se dá e qual a necessidade em atingir um alto grau no processo de modulação na pintura. Bom, a gente vai delongar um pouco na resposta, porque ela exige, certo? Não tanto, mas vamos lá. Você tocou num aspecto, citando uma obra minha, que é Signos em Cena, e o pior é que é tanto no livro de ensaios, como no livro de poemas, que se realizam, que são no mesmo livro, no mesmo box. E esses 2 livros, Geraldo, eles ocorreram num só momento. Eu devo aludir a um fenômeno, assim. Naquela noite... Eu tenho acompanhado as suas lives, né? Oi? Eu tenho acompanhado aí as suas lives, né? E tenho já me apropriado um pouco da história, mas coloque aí para os nossos ouvintes, né? Os professores que estão nos ouvindo, como se deu aí, então, esse momento desse box aí, tão precioso. Ah, tá. Então, eu produzi conjuntamente, resumindo, né? Quer dizer, os 2 livros, e eles dialogaram o tempo todo. Eu aludi na outra live que o Arnaldo Antunes, que sabendo disso, prosseando muito comigo, falou: Guinaldo, faça isso junto, como está querendo vir. E eu fiz junto, certo? Resumindo. Quer dizer, o livro de poemas e o livro de ensaios. Então, quer dizer que os símbolos se desencadearam na parte do livro. Vamos prestar atenção nisso, né? Os signos verbais, os legissignos, já que você gosta tanto do Peirce, né?
Quer dizer, os signos verbais, Sim, eles se articularam para eu desenvolver o livro a parte de ensaios, né, de fragmentos ensaísticos. sim. E os semissímbolos, que é os semissímbolos para o Aguinaldo, tá? Não estou repetindo aqui a noção de semissímbolo da semiótica greimasiana. Sim. Quando Diana Luz de Barros fala isso, não é isso, para mim. Quando Fiorin fala isso, não é isso. Certo. Eu estou deixando claro que semissímbolo é uma concepção aguinaldística. Nunca foi tão minha. E eu, quando começo a definir, parece é uma metáfora. Mas, segundo o inglês, o Murray, ele diz: se tu queres falar uma verdade, se tu queres ser preciso, valha-se de uma metáfora. Correto. E aqui é necessário dizer que o semissímbolo consiste no signo estilhaçado. Essa é a metáfora. O estilhaçamento de signos sobra pelo chão muitos semissímbolos. Muitos semissímbolos. Como se fossem as quebraduras de um vaso que caiu do alto da escada, como no poema do Fernando Pessoa chamado Apontamento. Cai o vaso e quebra tudo e fica brilhando sobre o tapete. São semissímbolos. São semissímbolos. Quando você não sabe entrecruzar a clareza cristalina fundida ao azul de um cristal que se parte, se quebra, conjugando um pouco com as rachaduras coloridas de cerâmicas que estavam do outro lado e caíram também, você tem ali um universo semissimbólico. O universo semissimbólico, ele a olho nu, ele não tem sentido nenhum. Numa pintura do Geraldo Matos, se você pega e passa um laivo meio negro sobre um quadro de mais de 1 por 1 de extensão, e esse laivo ele é negro sobre toda aquela matéria verde, sozinho ele não tem sentido nenhum. Ele é semissímbolo, mas não tem sentido. Ou a nuance de um verde cromatizando a superfície de um verde maior num quadro seu, ele é do mesmo jeito, ele não vai ser... ele é semisimbólico. O semissímbolo, isoladamente, ele não tem sentido. Sim. Agora, quando eu, Aguinaldo, levei o professor Militinsky, o grande mitólogo russo, morto agora, mas morreu bem velho, mais 100 anos. Quando eu o trouxe como coordenador de pós-graduação da Unesp, eu consegui trazer o professor Militinsky para nos visitar e trazer o professor Boris Schneiderman para traduzir, porque o velhinho, ele perguntava na hora, em que língua vocês querem que eu fale? Era difícil, ele sabia muitas línguas. E o pior é que eu tive que jantar com ele, eu quase nunca sofri tanto na minha vida. Mas o professor Boris veio para traduzi-lo do russo mesmo. Terminando a tarde, ele queria, a Rússia adora pintura primitivista, naif. E eu fui levá-lo no Museu do Silva, que hoje é pertinho da minha casa, do Silva, para ele conhecer pintura primitivista. Ele tremia de emoção, tremia. Ele não queria acreditar que ele ia ver muito Silva ao mesmo tempo. E lá, quando ele chegou no Algodoal, no quadro, teve um momento epifânico, que o professor Lemitinsky se deparou com a micro mancha rosa. Olha, eu arrepio, tem que arrepiar. Porque quando ele viu um semissímbolo catalisador do quadro inteiro, como numa relação gestáltica. O quadro ia e vinha e voltava para o ponto rosa.
Sim. Foi uma das emoções maiores que eu já vivi na vida, vendo outro grande mitólogo do mundo, um dos maiores, vendo uma obra de arte. Mas voltando, nós temos isso é o semissímbolo. Sim. Isso é o semissímbolo. E, como eu dizia, os signos compõem uma textura da obra, na pintura ou na poesia, mas os semissímbolos é tudo na obra, é tudo. Porque é tudo. São das milhares de semissímbolos que nós criamos um signo, outra vez a semiótica persiana, como se fosse uma forma de eu reconstruir o mundo por meio da reconstrução do signo. Não existe um mundo se não existir um gesto sígnico entre uma relação e outra. Então, Geraldo, por que eu fiquei falando disso agora? Não, Porque mas você falava da construção do signo, mas esse momento que você citou aí, ele me lembra, você lembra num dos nossos diálogos, há muito tempo atrás, onde a gente conversava, eu dizia a você que também, uma época, eu andei muito no Museu do Silva, quando ainda era lá na Biblioteca Municipal, né? Analisando e observando as obras do Silva, era justamente nessa questão do semissímbolo, né? Daquilo que ele apresentava na obra dele, algo que me chamava muito a atenção, que estava muito além daquelas análises corriqueiras que nós tínhamos por aí, né? Eu percebi ali no Silva alguma coisa que não estava naquelas análises, né? E que depois aí você vem agora fazer e colocar devidamente, né? Essa questão, há ali semissímbolos maravilhosos, né? Na obra dele, que a gente pode, se nos permitirmos a fruição, né? Daquela obra, lá no museu, nós poderemos encontrar essa resposta desses semissímbolos, né? Mas aí você dizia, né, da questão aí da modulação. modulação, porque, então, dentro daquele fluxo, quando veio a modulação, eu devo dizer que não dá para eu omitir, né, ah, que essa pergunta, voltando aos meus signos em cena, tem sido muito boa quando aparece, porque foi naquele livro que eu já tinha aparecido em Laocoon Revisitado, no livro sobre Proust, que é o pensamento estético em Proust. Enfim, foi engatinhando, né, o meu pensamento, a minha reflexão crítico-teórica, falando dessa palavra boa que eu gostei que você deu agora, que já o livro já está pronto, não tem jeito de eu colocar. Como é que é ela? Tri não sei o quê. A sua tricotomia, né? É, Eu vou me permitir, né, alçá-lo aí a luz, né, dos grandes semióticos do mundo, né? Porque para mim, né, porque essa foi evoluindo o meu pensamento sim, crítico, né? sim, Devagarinho, usando aqui e acolá, e de repente eu fui percebendo que o pesquisador universitário, acadêmico, começou a se valer dessa minha teoria. Todo mundo às vezes, onde que eu posso achar aquela questão do semissímbolo? Ou então, onde que eu posso achar aquela questão da modulação? Começou a ficar sério. Olha que bonito, né? Que mas era a é sério, né? procura desses elementos, É um né? estudo que consome a sua vida, né? Um estudo E aí seríssimo, né? chegou uma hora que agora eu dei um curso de poesia, de teoria da poesia, para o pós-graduação da Unesp, né? Quer dizer, online, que foi muito legal, com 18 alunos, foi muito bom, eu gostei muito dos meus alunos do curso, e nesse curso eu era obrigado a ensinar melhor, a didatizar melhor, finalmente, a questão desta tríade, né? Esses três Sim. elementos do processo criador. Aí eu falei, não tem mais jeito. Então, eu peguei o touro pelo chifre, tudo tem chifre. Aí, menino, eu acabei escrevendo, não deu nem tempo de eu demorar muito, porque já estava tudo tão pronto dentro de mim, né, na mente, que eu escrevi o livro, Oswaldo, né?
Que escrevi bom. o livro. É bom que eu estou anunciando o livro Sim, já também. dá um Já. spoiler aí para o pessoal, né? Do que Hein? vem pela frente. Dá um spoiler aí, né? Para o pessoal do que vem pela frente, né? Desse novo. Ele vai, só tá. Eu não tenho mais o que fazer. Já está no editor e se chama As Três Instâncias do Ato Criador. Sim. Repito, as três instâncias do ato criador. Você vai Ele me está permitir aí, né? Apontar aqui novamente a tricotomia aguinaldiana, né? Então, isso. seria esse momento aí que você vai colocar nesse livro, que eu acho também muito importante. E ele vai fazer com um que já está aí nas paradas de sucesso, né? Sim, O que é Meandros Divagantes da Poesia, certo. ou sobre o processo de criação poética. Ele Uhum, é ele vem, agora vai vir esse outro, mais certo, decisivo nesse sentido, né? Aonde eu vou mostrar que o ato criador se realiza em três instâncias. certo. Primeiro é a composição, aí que você estava perguntando. Sim, Segundo é a realização. E terceiro é a modulação. sim. Muito interessante, porque aí nós podemos pensar num triângulo ascendente, né? Desses três momentos, e automaticamente, assim que esse triângulo ascendente, né, consegue se instaurar em tudo aquilo que a gente dizia agora há pouco, né? Das camadas mais profundas do self, do fluidor, nós temos esse triângulo descendente, né? Que vai trazer toda aquela situação própria do signo plástico. Mas, continuando aí, e nós temos também um certo tempo. Então, no museu, que recentemente inaugurado, da qual você falou agora, que fica o convite para que as pessoas possam visitá-lo aí no museu, né? Nós vamos depois colocar o endereço e tudo mais, o contato, mas a partir do seu acervo, na cidade aí de Buritama, né, no museu, encontra-se para a fruição uma obra que foi realizada a partir de um exercício do Entre Artes, aqueles exercícios que você costumava nos propor, costumava nos reunir, né? E que propõe agora para nós no dia 30, estaremos aí, né? Mas essa obra é denominada Reinos do Amarelo, que foi realizada aí a partir do poema de João Cabral. Então, como se pode perceber a modulação aí que se instaura na relação entre poesia e pintura? Nessa forma assim que nós estamos aqui, nessa formatação, é muito difícil falar de obra específica, Geraldo. Muito difícil. Que não é só esse quadro, tem um outro lá que eu acho que você realizou. Eu tenho um acervo assim especial, Geraldo Matos, né? Quer dizer, muita coisa. Por causa da nossa amizade, às vezes eu levava e não pagava. Sempre Não, eu não sabia pagar, eu não tinha dinheiro também. é um Mas era prazer, muito né? Há um difícil. prazer mútuo nisso aí, né? Mas assim, a gente se dá muito Não, bem, o Geraldo e eu nos damos muito bem. Se bem que eu descrevia hoje aqui em casa para o meu sobrinho, falei, Júnior, você lembra daquele quadro? É um teu, tá? aham, Que ficava em cima da cadeira afro, porque eu tenho uma cadeira afro, né? E aí o Júnior falou assim: Ah, eu lembro, tio, que eram dois quadros. Um deles os dois são seus, pequenos. Está o quadro que me levou para a pintura do Geraldo Matos. Aquele quadro, eu não sei o que te deu. Foi um momento da epifania esquisita que você fez eu acho, a melhor obra que você tem. Você pode não achar, mas eu acho. não, é um Parece que deu momento. um ataque ali e você fez Sim, aquilo, é um, sem entender por quê, sabe? sim, exatamente, Acho que exatamente. foi meio inconsciente. É um momento espiritual. Nós vamos aí a No momento Cambuci, né? espiritual, olha, não Espiritual na arte. sobra um traço. Sim, O sim, quadro é inteirinho, pleno, constituído de semissímbolos. sim. Quer dizer, semissímbolos. Ele é maravilhoso. Assim que der, não sei, a vida é difícil, né? Muito serviço, né? Muita coisa. Assim que der, eu quero organizar uma fala só da pintura do Geraldo, porque eu afirmo
no mundo assim, que é o pintor, é o melhor pintor, independente de você estar aqui, tá? Quer dizer, é o melhor pintor conceitualista que nós temos, dos que nós conhecemos. É um pintor que mostra uma evolução dentro do próprio procedimento espiritual da sua produção, né? E este quadro, que será analisado, ou ainda não sei, mas creio que ele será destaque, de alguma maneira, dia 30, aqui no acervo, com pintores presentes, é o quadro Os Reinos do Amarelo. Esse quadro, eu só não sei se eu vou aprofundá-lo, porque isso é um estágio acima do que eu vou fazer. Sim. Tem que saber separar. Porque, por exemplo, ele é um quadro que vem na intersemioticidade, já é muito difícil para o público. Parece que não, mas é muito difícil para o público, que nem entendeu a semioticidade. Sim. E você vir para intersemioticidade, entendeu? É como aquilo que você sempre dizia, é preciso aí um olhar para a esfera do singularizado, né? Se o indivíduo não se permitir esse olhar, fica difícil ele participar desse universo, né? Que você coloca de semioticidade, né? Ele deixa de aproveitar desses momentos do espírito, né? Desses momentos de luz aí lançados sobre o espírito, para que ele possa também se compreender, né? Porque observar essas obras é se tatear por dentro, é se perceber, né, enquanto ser no mundo. E isso é muito gratificante. Porque, na verdade, esse quadro, especificamente, chamado Os Reinos do Amarelo, foi de um evento que o SESC promoveu, chamado Brasil Descobre Cabral, e me deu a curadoria para eu escolher os artistas plásticos e passar tarefa para cada um deles. Aí, 20 e poucos artistas que eu escolhi, na pintura, a maioria, e algumas esculturas. E aí eu passei a tarefa, foi muito prazeroso aqui, muito. Brincando com o Cabral que descobriu o Brasil, e o João Cabral de Melo Neto, né? O evento. Mas eu passei para o Geraldo o poema A Tarefa de realizar um quadro à luz do Os Reinos do Amarelo, do poeta João Cabral. Esse poema é fantástico, é um dos melhores poemas de João Cabral, né? E que está altamente analisado por mim no livro Transição e Permanência, onde é meu trabalho sobre Cabral e Miró, né? Então, olha o rolo, né? Cabral e Miró, mas é o Geraldo Matos que vai ler. Não, Então, eu sei me colocar, né, na proporção de Miró e de Cabral. então, mas é uma. Aí esse menino fez uma coisa impressionante. Ele fez uma leitura estrutural do poema do João Cabral. O poema possui 2 estrofes. Esse poema, por isso que é difícil falar assim nesse tipo de formato. Porque o legal seria agora mostrar para vocês o poema do João Cabral. É um poema em que a sonoridade é tudo. E ele trabalha com cores vibrantes e obscuras e queimadas, né? O poema apresenta 142 fonemas orais abertos e 142 fonemas orais fechados. Abertos é A, E, O, e os fechados são E, e 71, que é metade desse número, de Is. O poema é violentamente absurdo. Você fala, ele ficou contando? Gente boba pergunta se ele ficou contando. Ficou. Ele contaria. Ele ficou contando. Sim, mas, Aguinaldo, veja bem, desculpe aí cortar seu raciocínio, que é fantástico, né? Muito bonito tudo isso. Mas, então vamos fazer o seguinte, eu estarei aí, né?
e você fará a análise disso. Então, se você me permitir, eu gravarei essa análise feita aí, em loco, com o poema, com o quadro, e depois a gente transmite isso também como uma aula sua sobre essa questão que nós falamos aí agora há pouco. Talvez não haja aula sobre o quadro, porque Não, como vai haver, tipo, 30 artistas, eu vou me organizar e eu vou fazer isso, porque a modulação é tudo. podemos explicar lá mais em loco, né, com a obra e com a coisa para que as pessoas possam ver, como você disse, nesse tipo de linguagem, ficaria mais fácil para que as pessoas que estão nos É ouvindo verdade. entendam. Não, Tá? você me ajuda Então falando isso isso. fica para uma outra oportunidade. Né? Tá? Claro, Tá? eu gosto. Uhum. Eu gosto aí eu pensei assim, porque eu estou pensando nas palavras é, nas palavras do Walter Benjamin, né? Quer dizer, você tem o comentário e a reflexão. Eu estou cada vez mais indo para a reflexão, né? Sim. Quer dizer, e isso daí implica uma verticalização cuidadosa, mas eu tive muito prazer e fico livre para uma outra ocasião, Sim, nós se vocês agradecemos, né? quiserem. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua análise, as suas reflexões aí, iniciadas, né? Porque isso demanda, como você disse, demanda um grande tempo, né? Para que a gente para que se possa concluir, né? Essas reflexões de modo satisfatório. Mas nós agradecemos aí pela sua participação, por tudo aquilo que você nos disse nesse momento de hoje. Nossa, professor, é sempre maravilhoso ouvi-lo. Quantos ensinamentos o senhor sempre nos traz. Somos imensamente agradecidos a esse momento de aprendizado. Muito obrigada. Bom, pessoal, por hoje é só e pedimos que não se esqueçam de assinar a lista de presença. Um grande abraço a todos.